Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a história do livro Anne de Green Gables, da autora Lucy Montgomery. Antes de qualquer coisa, já vai deixando aquele like e já se inscreve no canal para aumentar o seu repertório de literatura. Apesar de ter se popularizado aqui no Brasil por essa adaptação que a Netflix fez, a obra de Montgomery já ganhou várias outras adaptações, como por exemplo o filme do ano de 1985. Eu tenho duas edições do livro Anne de Green Gables. A primeira é da editora Autêntica e a segunda é da editora Ciranda Cultural. O interessante dessas edições é que ao longo da série a gente vai vendo a Anne crescendo nas próprias ilustrações. Eu achei isso muito fofo. Então, ó, a Anne aqui tá como uma menininha. Aí, o segundo livro, que é a Anne de Avonlea, ela já tá um pouquinho mais velha. E a gente vê esse crescimento da Anne, inclusive nas ilustrações. Eu achei isso muito fofo. Bem, mas vamos à história. Nesse primeiro livro, nós vamos conhecer um pouquinho da Anne, uma menina órfã e que foi muito negligenciada durante a sua vida. Por engano, por um acaso, ela acaba caindo na casa do casal de irmãos Marilla e Matthew. Por que eu digo que foi por um engano? Porque esse casal de irmãos queria, na verdade, um menino para cuidar dos afazeres da fazenda de Green Gables. E por uma falha de comunicação, a Anne acaba indo para essa casa. Marilla e Matthew acabam ficando com pena da menina e acabam ficando com ela. Isso porque a Anne... Peraí, deixa o passarinho acabar de cantar. Isso porque a Anne, apesar de ter tido uma vida extremamente sofrida, é uma menina muito alegre, muito entusiasmada e que dá asas à sua imaginação. Logo de cara, Anne e Matthew acabam se tornando grandes amigos, estabelecendo uma ligação muito forte. Isso porque ele vê na menina um espírito livre, um espírito extremamente alegre, e ele é muito tímido. Ou seja, eles acabam se completando. Essa relação carinhosa também se estabelece com a Marilla, mas demora um pouquinho, porque a Marilla é aquela senhora conservadora, séria, sisuda, que vê na Anne um espírito livre, um espírito muito alegre, que apesar de não querer admitir, ela admira e muito. Então vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre os livros e a série da Netflix. Primeira diferença: a série da Netflix não aborda nem o primeiro livro direito. Então, várias questões que o livro aborda e vários personagens não tem na Netflix. Em contrapartida, a Netflix vem trazer para a história da Anne alguns assuntos que hoje são muito pertinentes. Como, por exemplo, a questão dos indígenas, que no livro não é citado, porque vamos lembrar, o livro foi escrito em 1905, então muita coisa conservadora está presente nessa obra. Eu vejo muita gente se perguntando se vale a pena ler toda a série que conta a história da Anne. E eu digo, vale, porque durante a série a Anne vai crescendo, mas o discurso da autora, a forma da autora contar a história da menina não muda. A gente vê o amadurecimento da Anne, mas a gente vê que ainda fica aquele espírito tão bonito e tão inocente que nós estamos acostumados a ver, tanto na série quanto no primeiro livro. Galera, mas não dá pra esquecer de uma coisa. Anne de Green Gables não é uma história fofinha, água com açúcar, que não vem acrescentar nada não, muito pelo contrário. Montgomery nessa história fala de coisas muito pertinentes e apesar do tempo que foi escrito, de assuntos muito atuais. E que a série, como eu já disse, que a série da Netflix só veio acrescentar ainda mais esses assuntos para o nosso dia a dia. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo, viu? Já falei isso antes e eu não tô falando com as paredes não, viu? Dá like no vídeo, se inscreve no canal, pra gente ter mais resenha como essa, beleza? Tchau!